Pra você que tá perdido nessa nova temporada de animes ou simplesmente não sabe o que assistir, venho aqui com a sua solução ou um vídeo com os meus favoritos e indicações de novos animes que estão passando agora pra você assistir. Não esquece de deixar aquele seu like e já se inscrever pra acompanhar mais vídeos com dicas como esse. E antes do clássico, faltou tal anime, é só você colocar aqui embaixo, é claro, também as suas indicações de animes pra todo mundo assistir. Começando com um queridinho dessa temporada que chamou a atenção desde o seu primeiro episódio, Zon Hyaku ou Zon 100 ou 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. Esse anime está sendo exibido tanto na Netflix quanto na Crunchyroll, então é fácil de você encontrar, e é uma adaptação de um mangá de demografia seinen. E apesar de nos trailers, nas imagens, parecer simplesmente um anime de zumbi, e em linhas gerais pode ser isso, não é apenas isso. Akira Tendo, o protagonista, tem 24 anos e tá há 3 anos trabalhando na empresa dos seus sonhos, ou não. Na verdade, o trabalho se revelou um local de exploração, em que é comum pessoas compararem doenças, falta de saúde, quantos dias sem ir para casa e quem aguenta mais sem pedir demissão. O apocalipse zumbi não tinha acontecido, mas com certeza dentro daquele escritório todos já estavam zumbificados. Então num dia, sem mais nem menos, sim, acontece um apocalipse em que as pessoas quase todas se tornaram lá no Japão zumbis. O que poderia ser uma péssima experiência, na verdade teve um tom de libertação para Akira. Pela primeira vez, ele poderia tomar uma cerveja durante o dia, fazer tudo o que ele quisesse, dormir, descansar, arrumar a casa e, simbolicamente, pedir demissão. Daí surge a ideia simples de 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. E claro, o anime já apresenta desde o início muitos tons de comédia, aquela quebra de ritmo que te faz rir no meio de uma cena que é de terror total, com morte em todo canto. Aquele tom de criticar o meio de trabalho, o quanto todos são esmagados pelas expectativas da sociedade, do trabalho, do que eles precisam ser, o quanto o seu eu individual se perde no meio deste caminho, essas discussões são colocadas de maneira orgânica, muito fluida e eficiente em todos os episódios até então. Recomendo para todo mundo, a produção é do Bug Filmes, um estúdio iniciante, o que surpreende bastante pela qualidade que eles estão apresentando. A previsão é de 12 episódios para essa temporada de estreia, e se você ainda não assistiu, corre, assiste e depois me conta o que você achou. Este aqui me surpreendeu muito, principalmente porque o nome inicialmente não me chamou atenção. Watashi no Shiwase na Kekkon, ou Meu Casamento Feliz. É sério, gente, esse anime é muito bom. Meu Casamento Feliz é uma adaptação de uma novel e tá disponível oficialmente na Netflix, então aí facinho de vocês encontrarem também. E é um drama, uma fantasia histórica. Essa é uma história que se passa no Japão da Era Meiji, em que a protagonista Mio perdeu a mãe muito cedo e teve sua vida completamente modificada a partir do novo casamento do seu pai, e especialmente depois do nascimento da sua meia-irmã, Kaya. Nesse universo, apesar de vários termos e referências ao Japão tradicional da Era Meiji, também existe um quê de sobrenatural. Pessoas, especialmente de família nobre, costumam nascer com capacidades ali sensitivas ou poderes sobrenaturais mesmo, o que parece não ter sido o caso da protagonista Mio. Isso fez com que seu pai, sua madrasta e principalmente sua irmã a maltratassem, a colocassem como uma criada dentro da própria casa, e assim ela cresceu completamente sem amor e renegada. Num determinado momento, quando ela poderia ser descartada ou utilizada para outros propósitos, surgiu a ideia de um casamento arranjado com Kudo, o comandante de uma força especial que lida justamente com essas energias sobrenaturais. Um cara, entretanto, que era muito famoso por expulsar todas as suas outras noivas. Um potencial casamento que não daria certo ou seria muito infeliz, o que não parece ser o que pode acontecer. E antes que você me xingue falando que parece apenas um romance sem graça, não. Na verdade, existe o elemento romance, mas eu diria que acima disso, a construção do Japão da Era Meiji, as tramas tanto políticas quanto familiares e todas as intrigas que estão envolvendo essas questões, isso é o que mais me chamou a atenção até agora nesse anime. É claro que a química que já acontece entre a protagonista e este seu potencial futuro marido, ela é muito consolidada e você torce pelos dois no início sem o menor esforço, mas a história o tempo todo traz esses dramas, discussões e elementos sobrenaturais que fazem com que nada seja extremamente previsível. Desde o começo, há reviravoltas, e a contação de história te faz querer ficar, assistir e esperar ansiosamente pelo próximo episódio que tá saindo semanalmente. A previsão é de 12 episódios até a conclusão da temporada, que está sendo produzida por Kinema Citrus, estúdio que já trouxe, por exemplo, Made in Abyss. Este é o típico nome que eu falo pra vocês, não tenham preconceito, assistam e depois me digam se eu tava errada. E não vou poupar vocês de animes diferentões e históricos, porque eu quero apresentar aqui
Oku, um anime que já tem 10 episódios lançados também na Netflix, que é uma adaptação de um mangá já completo em 19 volumes que foi lançado de 2004 a 2020. Um anime histórico sensacional com uma trama que você jamais viu igual. Durante o período Edo, no meio do mandato de Tokugawa Iemitsu, terceiro shogun do shogunato Tokugawa, um garoto foi atacado numa vila rural lá na região de Kanto, onde fica, por exemplo, Tóquio, e este momento foi o gatilho para espalhar entre a sociedade uma doença fatal, uma espécie de varíola que apenas atingiu homens. Uma doença com 80% de mortalidade que acabou com a maioria dos homens da sociedade japonesa. Isso fez com que a sociedade fosse remodelada. As mulheres assumiram o papel dos homens na força de trabalho. Os homens, principalmente jovens, se tornaram elementos muito raros, pois apenas um deles era o suficiente para engravidar várias outras mulheres e garantir a natalidade dentro dessa sociedade que foi bastante reduzida. E já que homens eram frágeis, não podiam circular normalmente em qualquer atividade sem o risco de pegarem essa doença fatal, mulheres estavam exercendo cargos de controle, inclusive o shogunato. Essa é uma história que pega elementos reais que aconteceram na era Edo mesmo e figuras históricas até que existiram, mas inverte as posições e dá aquela mexida, é claro, de acordo com a ficção. Uma ficção que não apenas inverte papéis, mas te faz repensar muitas coisas na sociedade e é uma história com um teor bastante pesado. A qualidade de animação não é sensacional, eu diria que o Estúdio Jin fez aqui é apenas suficiente, mas eu gosto da qualidade ou do tom da música de Kenji Kawai, que também trabalhou em animes, por exemplo, como Mob Psycho, porque o tempo todo, apesar de ser obviamente uma ficção, você se sente na era Edo, mas vai o aviso. É uma história pesada, inclusive recomendada para maiores de 17 anos. Se você gosta desse tipo de história, se você gosta de um teor histórico, discussões importantes junto de uma narrativa que é muito boa, assista e depois me diga se você curtiu Oku. Além desses 3 nomes que foram estreias da temporada, tem outros 2, é claro, que eu estou comentando aqui no canal, então naturalmente eu preciso indicar, mas nesse caso são 2 continuações. Primeiro, Jujutsu Kaisen segunda temporada, que já está acabando de adaptar o seu primeiro e curto arco, e entrará daqui a pouco num dos momentos mais caóticos dessa história desde o começo. Apesar de críticas que aconteceram em relação à mudança de traços, eu acho que a qualidade, especialmente de adaptação de Jujutsu Kaisen 2 até agora, está excelente, e até o momento só tivemos uma cama para todas as coisas incríveis que ainda vão acontecer e machucar muitas pessoas. A exibição, neste caso, está sendo pela Crunchyroll. O segundo nome, é claro, é Bleach, a continuação ou segunda parte da adaptação do último arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. O retorno de um clássico, um anime que muitos de nós não comentávamos há tanto tempo e muitos de nós, como eu, tínhamos esquecido vários detalhes, mas que está sendo uma jornada muito recompensadora, divertida, bem feita e emocionante do início até, imagino eu, ao fim. E aqui vão algumas dicas variadas de estreias recentes que possivelmente vocês podem curtir, embora não sejam os meus favoritos. Começando com Tsuki no Koga, Megani wo Wasureta ou Minha Crush Esqueceu os Óculos. Está sendo exibido também pela Crunchyroll. É uma comédia adaptação de um mangá demografia shonen que é lançado desde 2018, ainda em andamento. E apesar de ser situado como comédia, também tem aquele quê de romance, porque a história começa simplesmente com o garoto na escola que tinha um crush na menina que ele nunca conversou, que sentava do seu lado, usava óculos, e aí de repente ela esqueceu o óculos e ficou basicamente cega. Não enxergava quase nada e começou a precisar da ajuda dele para várias coisas. Outra continuação que chegou recentemente, já com todos os episódios, foi a segunda parte da segunda temporada de Record of Ragnarok. Os episódios estão todos na Netflix e principalmente tivemos ali a animação da grande, exaustiva, sangrenta luta envolvendo, por exemplo, Buda. Se você não sabe, Record of Ragnarok é uma grande luta entre homens muito fortes e deuses pela permanência ou aniquilação da humanidade. Este aqui é mais um anime que recentemente chegou e já tá completo em sua segunda temporada na Netflix, que eu fiz aqui um vídeo sobre a primeira parte e toda a minha nostalgia em relação aos OVAs, embora tenha estranhado um pouquinho, ou bastante em alguns momentos, do tom dessa nova adaptação. Bastard para aqueles que gostam de um clima medieval com metal e muito fanservice. Já tem novos episódios disponíveis na plataforma da Netflix, embora esses aqui eu ainda não tenha terminado de assistir. Se eu terminar e se eu sentir que vocês querem que eu faça um vídeo separado sobre impressões
impressões deste segundo momento de Bastard, quem sabe eu não faço um vídeo separado. E por fim, para aqueles fãs ainda de Isekai, e com um propósito aqui de guia para te lembrar do que saiu e eventualmente você não sabe, está sendo exibida a segunda temporada de Mushoku Tensei, exibição oficial pela Crunchyroll para quem quiser acompanhar, embora aqui realmente eu esteja dando apenas um aviso porque assisti apenas a primeira temporada e não comecei essa, não até agora. Mas Isekai nunca sai de moda, embora seja muito criticado, vai que as pessoas gostam, inclusive querem assistir o Isekai que acabou de sair da pessoa que vira uma handbike ou uma vending machine, aquela máquina de vendas automáticas de bebidas. Não, gente, esse aqui eu acho que nem quem gosta de Isekai, assim, pode passar, não precisa assistir. E é claro, é óbvio, certamente muitos nomes ficaram fora dessa lista. Se você quiser deixar aqui embaixo as suas dicas, animes que eu não citei, se sintam super à vontade e incentivados a fazerem isso nos comentários. E se quiserem mais conteúdos como esse no futuro, é só colocar aqui embaixo que eu volto em breve pra vocês. Se inscrevam para acompanhar todos os novos vídeos e vejo vocês neles. Tchau, tchau!